nome é Fátima dos Reis, né? Eu nasci em São Miguel do Araguaia, estado de Goiás, norte de Goiás, e sou de 1956. Que dia e mês? 4 de setembro. 4 de setembro? Ué, teve aniversário recentemente, então. Recentemente. Um pouquinho mais de um mês. Tá com que idade agora, Fatinha? Faz as contas. Depois a gente faz a conta e bota na legenda. Depois você faz as contas. Quando que tu sai da tua cidade natal e vem para Goiânia? Não, eu não saí da minha cidade de Natal para Goiânia direto, né? A gente fez outros roteiros, né? Porque a gente mudou, foi para outra cidade do interior, então, enfim, né? O pessoal na época lá ia procurando melhores condições de vida, onde trabalhar, né? Essa coisa toda, Pra né? onde que foram? Quais as cidades que Ó, passaram? eu nasci em São Miguel, aí a gente foi para Cruzilândia, né? Que eu me lembro, foi para Cruzilândia, que é uma cidadezinha também do interior de Goiás, aqui na região mais norte também. E de lá que aí veio para Goiânia para que a gente pudesse estudar, né? Então a gente veio para Goiânia nessa época aí. Mas assim, são essas duas cidades que eu morei. Que tu lembra. E que idade tu tinha quando chegou em Goiânia? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Ah, cedinho. Cheguei 9 anos. Não, na verdade eu já cheguei velha para estudar, né? Porque, na verdade, assim, como era do interior, a gente morava bem no interiorzão e assim, e era muito mais complicada a vida. Aí, quando eu cheguei em Goiânia, que eu comecei a estudar, porque eu nunca tinha ido para a escola. Até os 9 anos eu não tinha ido para a escola ainda, né? Aí foi aí que eu comecei. Mas aí eu dei sorte que eu andei pulando umas séries lá, né? Aí eu pulei lá, eles me passaram para outra série e aí pronto. Aí nivelou. Aí deu uma nivelada, porque senão eu estava enrolada. Então, Os teus pais, qual é o nome deles e o que eles faziam? A minha mãe é Joaquina Cassimira de Oliveira, meu pai é Pedro Bento de Magalhães, falecido, né? Minha mãe tem 91 anos, né? Vai fazer 92 agora em abril do ano que vem. Meu pai faleceu, infelizmente, né? Mas o que eles faziam, eles eram, assim, quando eles casaram, né, meu pai é daquela época que ganhou terreno, ganhava aquelas fazendas, áreas, enfim, estava tentando povoar o interior do estado, né, e ganhou. Mas aí acabou que depois ele vendeu, enfim, uma confusão danada. Então, assim, é esse o nível da minha família, né? Quando depois veio para cá, aí ele passou a ser servidor do Estado, ele conseguiu, né, um trabalho no Estado, né? Ele foi servidor público, minha mãe também, da mesma forma, né? E aí, vem. Ele faleceu com que idade? Ele me faleceu com 79 anos. 79 anos. 79. Sua mãe bem longeva. Minha mãe é. A tua família é longeva? Sabe o que é? Vocês vão me aguentar até os 120, meu filho. Você está pensando o quê? Com bengalinhas na sua cabeça, pá. Dizem que a pessoa que vai viver mais de 130 anos já está vivendo entre nós? Quem sabe? Pronto. Aqui, ó. Vai que sou eu, né? A expectativa da longevidade. Mas mudou muito, né, cara? Mudou muito. Eu vou te fazer uma pergunta, aquela que eu tinha combinado contigo em off. É uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, porque está nessa metodologia do projeto. Qual a imagem mais remota que tu tens de ti própria? Às vezes é estimulado por uma foto, por um caos, ou algo que a gente pode lembrar mesmo de experiência vivida. Eu tenho algumas memórias, né? São poucas, mas eu tenho. Às vezes eu fico buscando, né, tal, tentando ver porque, né, como é que era. Esse exercício eu gosto de fazer também, né? Mas assim, eu tenho a memória de muito criança, né? Comi umas mangas e deu um desarranjo e foi difícil. E aí foi uma fase complicada para minha mãe e para o meu pai, né? Que eu quase morro. Então eu tenho uma lembrança desse fato, né? Outras coisas assim, eu brincando, quebrando boneca, porque eu era muito arteira, né? Quebrando boneca. Outras assim, eu com as minhas amigas indo passear nos pastos, entendeu? A gente saía para passear, para pegar frutinha nas árvores e comer. Então assim, era uma vida bem de campo mesmo, entendeu? Subir morro, descer morro. Até hoje eu adoro pegar o carro, por exemplo, ir para Pirinópolis e fazer aquelas trilhas de carro. Subir, né? Eu acho que é mais ou menos esse espírito assim, meio aventureiro. Então eu tenho muita lembrança dessa fase, né?
Tem coisas assim que não são muito agradáveis, né, tal, mas isso aí eu deixo de lado, eu foco nas coisas boas. As coisas ruins faz parte do processo, mas eu não vou focar nelas, né, eu prefiro as histórias boas do que as ruins. As ruins já passou, já venciam, então não toco mais nelas. Essa da manga foi complicado para os seus pais? Foi, porque a gente morava no interior. Tu tem lembrança disso? Não tinha. Tem, que idade era isso, mais ou menos? Ó, a idade, eu lembro muito da minha mãe, assim, em cima de mim. Entendeu? Em cima de mim, assim, tipo assim, cuidando, né? Porque dá dor de barriga, daquela desinteria, e aquela confusão, e ela me limpando, essa coisa toda, assim, né? E remédio, meu pai também. Essa a memória mais antiga que eu tenho. É essa. Se me perguntar quantos anos eu tinha, eu não sei. Eu não sei, eu posso até perguntar para minha mãe, mas eu não sei quantos anos, não tenho noção de quantos eu tinha. Parece assim, na verdade, parece que é uma imagem, entendeu? É uma lembrança, né? Mas assim, não tem muita... Isso era em São Miguel? São Miguel. Não tinha médico, só tinha um farmacêutico. E aí agora essa outra fase, é minha mãe que conta, né? Essa aí também, essa eu não lembro dela não, né? Eles indo atrás do farmacêutico para que ele me desse o remédio para parar, né? Então, aí isso ela conta. Mas, assim, disso eu não lembro. Isso já diarreia mata as pessoas, né? Mata no interior, então. Mata, você não tem recurso nenhum. Não tem nada, cara. Os farmacêuticos eram os médicos, né? Então, todo mundo corria, e era prático, não era formado. Todo mundo prático, né? Igual dentista prático, farmacêutico prático, né? Mas a experiência de vida que eles tinham, né? Já, enfim, não sei como é que funcionava, não, mas Então, era assim, é igual, por exemplo, assim, se o médico, né, de interior, né, ele olha para o paciente, ele já tem que ter uma noção do que ele entrar na hora, porque ele não vai ter os exames com resolução para identificar. Não é? Então, é desse jeito, o farmacêutico que era o médico na ocasião e olha, pelos sintomas, pelo que tinha que dar o remédio certo para salvar a pessoa, né? E ele salvava muita gente, né? E tu foi salva? E eu fui uma delas. Os teus avós, da onde que vêm os teus pais? É todo mundo de Goiás mesmo? O que tu tem de fala, assim, deles? Não. Eu não conheci os meus avós. Né? Porque quando a minha mãe e meu pai eles casaram, eles vieram para Goiás. Não, mentira. Quando eles casaram e eles foram para São Miguel do Araguaia. Eu nasci lá. Aí a minha mãe, então, quando ela voltou já comigo no colo para levar para conhecer minha avó, chegou lá, minha avó já tinha falecido. Então, a minha avó não me conheceu, ela não me viu. Né? Então, eu não conheci meus avós, né? Meus tios todos, né? A gente convivia sempre, uma família muito ligada, né? Eles são de Patos de Minas, toda a minha família é de Patos de Minas, né? Só a nossa geração depois deles é que nasceu aqui em Goiás, mas é tudo mineiro, todo mundo mineiro. E irmãos? Tu teve irmãos? Quais são os nomes? Mexem com o quê? Fazem o quê? Não, eu tenho, por parte de pai, eu tenho um irmão. Por parte de pai e mãe. Por parte de pai, não sei. Aí nós vamos ter que fazer uma pesquisa. Um projeto de memória específico. Eu sei que eu tenho uns 2, entendeu? Mas assim, é brincadeira, mas é sério. É uma brincadeira séria, né? Isso é normal, né? Na hora da herança é que você vê quem são, quantos irmãos você tem, né? Na hora da herança, né? Como eles não deixaram herança, então eu não sei. Mas assim, então eu tenho... Por parte de pai e mãe, eu tenho um, é Antônio de Oliveira, né? Ele é economista e agora ele está desenvolvendo um projeto em Pirenópolis, né? Está montando uma pousada em Pirenópolis. Aí ele, da mesma forma como eu, a mesma coisa que a minha mãe fez comigo, fez com ele, vai estudar, vai prestar concurso, vai fazer tal e tal. Ele é do TRE, né? Ele é analista, né? Então aí eu tenho um outro irmão que faleceu também, isso era por parte de pai, era o mais chegado a gente, né? Que era o Orenias, né? Faleceu também, né? E eu tenho mais, mas aí eu não sei mais. Aí eu sei que eu tenho mais, mas eu não sei o nome, não conheço. A sua mãe estudou até que série? Não, a minha mãe, ela estudou já depois de muito tempo, né? Ela escreveu um livro, a história dela,
Se você quiser, eu te passo o livro Já dela. estou louco para ler. Contando todas essas histórias. É tipo contos, entendeu? Então ela conta quando era criança, tal, a dificuldade que passava, enfim, essa coisa toda, lembranças de Monjolo, essas coisas todas ela tem. Então ela escreveu lá. E a gente editou o livro dela, né? A gente editou. Mas assim, ela não estudou, ela fez, na verdade ela fez, depois lá pelos 50 anos, aí ela fez lá o chamado primário, na ocasião, né? Fez o primário. Mas ela não estudou. Mas o grande sonho dela era estudar. Mas ela aprendeu porque o meu tio ensinou para ela. Ensinou ela a escrever. E ler e escrever, né? Aí, daí foi que ela fez. Uma cabeça muito boa, né? 91 anos, agora que está começando a falhar a memória, né? Cabeça muito boa, muito boa. Como é que é o nome desse seu tio? O tio dela, né? O irmão dela. Irmão dela, irmão teu dela, tio. Sebastião. Sebastião que era letrado e... Não era, ninguém era letrado. Ninguém era letrado. Mas é porque os homens, na ocasião, as meninas não estudavam, não precisavam estudar. Entendeu? É daquela ocasião que se estudasse para quê? Né? Para arrumar namorado, para ficar fora, não sei o quê. Não, então assim, era dona de casa. Os homens não. Os homens podiam estudar e tal, mas as mulheres não. E eles estudaram pouco, né? Mas pouco, porque também na roça não tem jeito, né? Todo mundo trabalhava na roça, né? Porque eles venderam o que tinha em Minas e compraram uma coisa aqui em Goiás. E aí já é isso. E ela estimulando vocês a estudar, passar porque em ela concurso. tinha muita vontade de estudar. Ela se realizou em vocês. Ela tinha muita vontade de estudar. Ela queria que a gente fosse independente, que não precisasse de ninguém, que tivesse um emprego fixo, né? E que tivesse uma vida garantida, que tivesse aposentadoria. Então, ela pensava no futuro. Ela não pensava no agora, né? Ela pensava em preparar no futuro. Tanto é que ela não deixou ninguém de nós trabalhar. Manteve vocês estudando. Estudar, vai estudar. Se não estudar, vai apanhar. E se não passar, vai apanhar. E batia. Era com chinelo? Com chinelo, com a mão. Cinto? Não, cinto não. Cinto ela não tinha coragem. Cinto. Chinelo e mão. Pá. Na bunda. Apanhei. Ela não admite agora, não. Mentira. Mãe, eu sei, tanto que eu apanhei. Eu só falar que é mentira. Ela disse que não bateu, não. Mas bateu. Mas é isso, né? Vai fazer o quê, né? E a gente também, se não tivesse uma educação assim rígida, ela trabalhava o tempo inteiro, ficava só eu e meu irmão dentro de casa. Para ir para a rua fazer bagunça, não custava nada, né? Qual é a diferença de idade de vocês? Quase 6 anos. Não, uma diferença considerável. Ele é mais velho? Ele é mais novo. Ele é mais novo. Tu judiava muito dele? Que nada. Ele é muito maior do que eu. Ele tinha muito mais força do que eu, puxava meu cabelo, que era uma beleza. Brigava comigo o tempo inteiro. Mas hoje a gente é muito ligado, muito ligado. A gente é bem ligado no outro. Fatia, como é que começa a tua história aqui em Goiânia? E se tu puder fazer essas marcações de locais, aonde morava, onde estudou, como é que era aqui o setor universitário na época que tu veio para cá? A gente veio para Goiânia e a gente foi morar na Avenida Independência, que meu tio tinha uma casa lá, a gente veio para morar no barracão no fundo do lote dele, né? Na época era a Avenida Rua 67, hoje é Avenida Independência, né? Então a gente veio para lá, e aí lá eu comecei a estudar, eu estudei no Abel, né? No estudo do Abel. Aí de lá a gente mudou aqui para o Instituto Universitário, e aí aqui eu fui estudar no Presidente Kennedy, um outro colégio que tem aqui no Instituto Universitário. E aí desse Presidente Kennedy eu passei e fui para o Colégio de Aplicação, hoje CEPAI, né? Aí eu estudei lá, até terminei a primeira fase, hoje a primeira fase, na época não era, né? E aí fui terminar no COLU, Colégio Universitário, aqui também no Instituto Universitário, ali perto ali da Católica, na área da engenharia, naquela região por ali. E aí depois eu passei no vestibular e fui estudar na Católica, eu fiz serviço social na Católica. Serviço social. Serviço social. Tu escolheu serviço social por alguma influência? O que fez tu na verdade, optar? eu não escolhi. Porque quando eu entrei na universidade, né, quando eu fiz o concurso,
Era para eu estudar, no concurso meu era para trabalhar no Hospital das Clínicas, né? Graças a Deus, eu não fui muito bem classificada. Os primeiros eles chamaram para o Hospital das Clínicas. Quando chegou minha vez, eu fui para o serviço odontológico, entendeu? Então, pela influência ali, de trabalhar ali com diversos dentistas e tal, eu fiz vestibular para odontologia, na Federal. Evidente que não passava, né? Não tinha como estudar, né? Não passava, né? Então, eu não passei. Aí, eu estava querendo nem fazer mais, não. Aí, minha mãe falou assim, não, você vai fazer. Você vai fazer na Católica, nem que você faça uma matéria por semestre, mas você vai fazer. Aí, então, fui fazer, né? Fui eu e uma prima minha, a Almezinda, né? Aí eu cheguei lá, vi aquela lista de cursos, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu perguntei para ela, assim, o que você acha que eu faço? Ela falou, Fátima, você tem cara de assistente social. Eu fiz e passei, entendeu? Eu fiz e passei, quer dizer, eu não escolhi, ela que falou que eu tinha, Vamos lá. Aí eu fiz e passei. E aí pronto, não fiz mais nada. E isso influenciou no teu trabalho no setor odontológico da universidade? Não, na verdade não, porque na medida que eu terminei, quando eu estava lá no serviço odontológico, eu estudava, eu fazia faculdade, né? Aliás, uma das coisas assim que eu agradeço à universidade demais da conta, porque na época, o meu chefe, que era o professor Pedro Bacelar, falecido já, ele liberava a gente nos horários de escola, das aulas, entendeu? Então, e eu repunha no outro horário. Então, ele me deu a oportunidade de estudar. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim que eu, a vida inteira, eu vou agradecer, né? Falecido, mas seja onde eu estiver, ele sabe que eu sou agradecida, né? Então, assim, mas eu não, depois de formada, então, eu já fui trabalhar na época Procon, na época era DAC, Departamento de Assuntos da Comunidade Universitária. Na reitoria? Não, aqui, a reitoria era aqui, nesse prédio aqui. Mas era vinculada à reitoria? Era uma pró-reitoria. Sim. Era uma pró-reitoria. Que ano foi isso? E aí... A que ano que tu entrou na UFG? 76. 76. E o vestibular em assistência social na PUC? Foi em 77. 77. Já vinculado ao setor odontológico. E quando que vai para a gestão? Eu ir para a gestão? Não, eu fui para a gestão assim, olha... Caramba, eu devo ter ido para a gestão. Foi... Não lembro quando eu fui para a gestão. Entre 75, aproximadamente? Eu fui para a gestão, já era 80 e tantos, cara. Já era 80 e tantos. Já tinha passado lá os seus 5, 7... Eu já tinha atuado muito tempo, porque quando eu terminei, eu saí do serviço odontológico e fui para o serviço social. Entendeu? Eu já fui para o serviço social, né? Aí lá no serviço social, então eu trabalhei um tempão lá. E aí logo depois eu peguei então a coordenação do serviço social. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar a coordenação do serviço social. Peguei, trabalhei lá um tempo com a professora Yara Barreto, né? É mulher incrível, né? Yara Barreto Posso falar palavrão? Pode. É foda aquela mulher, entendeu? Ela é demais. Então, assim, eu trabalhei com ela na coordenação lá do serviço social, ela me nomeou como coordenadora, né? Aí trabalhei com ela um período lá, na época era o doutor Ari, que era o reitor, Ari Monteiro era o reitor, doutor Ari mesmo, acho que era. Aí, quando a Milka entrou, né, que ela ganhou para reitora, aí, então, ela me convidou para ser pró-reitora. Aí que eu fui pró-reitora. Da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, né? Que é a Procon. A Procon, hoje PRAE. Hoje PRAE, né? Aí eu fui, então, fiquei os 4 anos lá. Os 4 primeiros da Milka? Da Milka, fiquei Milka lá. 1. Milka 1. Aí no Milka 2, aí ela me convidou para dirigir o campus de Firminópolis. Campus avançado de Firminópolis. Aí eu fui para dirigir o campus lá, fiquei lá 2 anos, trabalhando lá. E aí tô lá num belo dia, chega Elcio Ferreira de Moraes, Tertuliano de Lima, eu esqueci até o nome dele completo, o Chicão, vulgo Chicão, e a Lucimar, dizendo assim, Fátima, vai ter eleição do sindicato, para coordenador do sindicato,
e a gente quer que ser candidata. Falei, gente, mas eu estou fora do movimento, assim, né? Porque, na verdade, eu nunca fiquei fora, né? Porque a Milka também, ela me proporcionou, eu trabalhava, mas eu também podia militar. Tanto é que eu estava o plano de carreira todo na Fazubra, né, de 2000 do período que a gente estava construindo, a Milka me liberava, né, 5 dias, ela me liberava, tal, eu ficava lá e trabalhando, né, ela ajudando a elaborar o plano de carreira, o PCCTAI. E aí o pessoal tocava, o Elcio tocava, né, o Elcio era meu assessor, né. E aí a gente tocava junto, né? Mas então, assim, eles estavam fora já há muito tempo que eu não podia chegar e aparecer, né? Então eu ficava mais nos bastidores, né? Fazendo as coisas mais nos bastidores. E eu falei, gente, mas não tem como é que eu faço? Eu já estou há 6 anos fora, né? Foi 4 da Proreitoria e mais 2 do campus, né? Não, mas não tem e tal, você precisa ir, você tem que concorrer, não sei o quê e tal. E aí tinha uma outra pessoa, na mesma força política minha, tinha outro candidato, que era o candidato do Honório, tal, né? E eu não era candidata do Honório. Não era, não. Qual era a força política? Na época, é a CTB hoje. É a CTB. CTB, que na época tinha outro nome? Na época era Corrente Sindical Classista. Isso nacionalmente, né? Porque aqui era Construção o nome na época lá. Do movimento aqui, né, que a gente tinha aqui. Aí eu fiquei pensando, como é que, né, e tal. Falei, daqui 2 anos isso aqui termina e tal. Mas aqui também tá meio tranquilão demais. Gente, eu ia com R$10 na segunda-feira. Na sexta-feira eu voltava com os R$10 no bolso, cara. Não tinha nem onde gastar. Eu tinha onde gastar lá, entendeu? Porque eu sou gastadeira, né? Eu compro até urubu voando se for no cartão parcelado, sem juro, né? Aí eu candidatei, né? Falei com a Milka, né? Falou, não, Fátima, se você ganhar, tudo bem. Se não ganhar, você volta, né? Aí candidatei, ganhei primeiro numa convenção interna e aí foi para a categoria. Ganhei na categoria. A corrente era tão forte que tinha 2 candidatos? 2 candidatos. A corrente forte. Forte, 2 candidatos. Nós tivemos uma disputa interna, cara. Aí eu ganhei. E aí estou hoje, mas assim, mas por que você fala assim? Mas por que você deixou lá e veio para cá? Né? E eu, enquanto assistente social, né? Mas para mim é o seguinte, olha, eu sou assistente social por quê? Né? Depois eu comecei a pensar, por quê, né? Por que a minha prima, né, achou que eu tinha cara de assistente social? É porque deve ter alguma coisa em mim que leva a isso, né? Aí, olha, e depois começando a ver todas as disciplinas, né? E aí vendo todos os autores, né? Enfim, né? Todos os autores de esquerda, que a gente acaba vendo os autores de esquerda mesmo, né? A questão da transformação social, né? E tudo, da melhoria das condições de vida, enfim, essa... E eu falei, gente, mas assim, olha, eu, enquanto assistente social na universidade, eu não estou fazendo isso. O que eu faço na Procon, enquanto assistente social? E que as minhas colegas fazem hoje? Eu faço uma seleção do mais pobre. Estou valendo quem que é mais pobre aqui que para comer, ou para morar, ou para ter uma bolsa. Né? Eu não estou contribuindo, então, de certa forma eu estou, mas assim, não é isso. Se eu for para um outro lugar, Hospital das Clínicas, por exemplo, eu vou ficar só ligando para as pessoas, falando assim, fulano morreu, fulano isso. Eu não vou fazer isso, não quero fazer isso, né? Eu quero fazer de outra forma, eu quero trabalhar na organização da categoria, eu quero trabalhar de outro formato. E o movimento sindical me proporcionou isso, entendeu? Então, eu me considero não uma sindicalista, mas eu sou assistente social. É isso que eu sou, entendeu? As pessoas acham que eu sou sindicalista, mas para mim eu sou assistente social, que eu estou fazendo exatamente aquilo que para mim um assistente social deveria fazer. Que era trabalhar na organização da categoria, para que elas então percebam que ninguém conscientiza ninguém, né? Mas primeiro você dá os elementos para que as pessoas se conscientizem, né? E eu acho que o meu papel é esse, e era isso que eu queria fazer. E foi isso que o movimento sindical me proporcionou, e me proporciona até hoje, né? Tanto é que hoje eu não estou mais na universidade, eu aposentei o ano passado. 2024 tu aposentou? Foi 2024, ou 2024, foi dezembro, não, foi dezembro de 2023, eu acho. Mas continuo exercendo, continuo fazendo aquilo que eu acredito, entendeu? Que é o meu projeto. Né? O meu projeto é esse.
e vou continuar fazendo até morrer. É uma espécie de missão? Não sei, caramba, nunca pensei nisso como missão, não. Nunca pensei como missão. Eu penso mais como vocação mesmo. Tu tens religião? És adepta? Eu acredito, mas eu não frequento nenhuma igreja. Eu não tenho. Não precisa de igreja para ter a tua religiosidade? Não preciso. Gosto de todas, não tem problema com nenhuma. Tenho amigos, grandes amigos em todas, né? Respeito todo mundo me respeita, mas assim, não. Isso veio dos estudos? Quando que tu acha que deu o estalo para militância política? Ou para um entendimento, né? Porque a militância vem depois. A minha história de vida, cara. A minha história de vida. Entendeu? É a história de vida, o ambiente que eu nasci, o ambiente que eu vivi, né? E o ambiente que eu vivi dentro da própria instituição, mesmo não estando nela, mas naquela época dos meninos de cachorro correndo atrás dos estudantes e a gente escondendo né? Daquele movimento aqui da Praça Universitária, que a gente viu os cachorros sendo soltados a polícia atrás dos estudantes, né? Eu acho que vem eu fui construída nesse meio. Que ano era isso da polícia soltando os cachorros? Quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha 9 anos. A gente assim, por volta de 9 até os 13, por aí. Então, a gente via muito movimento estudante aqui na Praça Universitária. Tinha muito movimento. Assim. E Goiás, eu não sei como é que era no Brasil, mas acho que aqui tinha um movimento forte. Né? A guerrilha do Araguaia, como é que foi? Né? Aldo Arantes, né? Daí, né? Então, esse pessoal todo aí e eles eram estudantes, né? E tal. Então, assim, e vem daí, porque a gente via. Não entendia nada. Porque, muito criança, a gente não entendia nada, né? Então, a gente era, como diz o Raul Seixas, né? Inocente, pura e besta, né? Sim, 9, 10 anos. Não entendia nada do que estava acontecendo. Né? Mas já tinha um estranhamento, né? Batendo em que é aquilo, né? Então, era isso, né? Você tem noção, olha só, o negócio é tão doido. E aí, você falando, a gente vai buscando memória, né? Teve um movimento aqui na Praça Universitária que teve uma dispersão. Que teve tal, então o pessoal veio e os alunos dispersaram, né? E aí eu tinha saído, eu acho que eu já estava trabalhando, ou estava ainda no colégio, não sei, porque o colégio era aqui, na Faculdade de Educação, né? E aí eu achei um livro, sabe qual foi o livro que eu achei? Não é livro, é história em quadrinho, Manifesto Comunista. Cara, eu tenho isso até hoje. Você acredita nisso? Eu tenho um manifesto comunista até hoje que eu achei na rua, aqui na Praça Universitária. Eu tenho ela até hoje, guardadinha na minha biblioteca lá em casa. Era para ti? Era para mim. Entendeu? Deu certo esse livro aí? Deu certo o livro, deu certo o livro. Mas assim, eu militava no entorno do povo, né? Eu nunca era de dentro, porque eu não sou militante partidária. Filiei ao partido, ao PCdoB, mas eu não sou militante partidário. Eu sou militante sindical, eu sou do movimento sindical. Eu queria só remontar, porque tem cargos importantes aí que a gente vai aproveitar esse seu relato para reconstituir a história, como o Campus Firminópolis. Né? Tu falou que ficou um tempo lá, talvez uns 2 anos. 2 anos. Como é que era o Campus Firminópolis? E depois eu vou trazendo os outros cargos para a gente desenrolar um pouquinho mais em cada cargo. Porque hoje o Campus Firminópolis, inclusive, recentemente se tornou de fato campus. Ele era um projeto de extensão, tinha extensão rural. Aquele espaço, né, e cumprindo um papel fundamental para a formação. Como é que era o teu trabalho lá e quando tu chegou lá, como é que era em termos de números, de quantidade? Olha só, por incrível que pareça, eu aproveitei o período que eu estava lá e eu fiz a minha especialização em docência universitária na UEG. E o meu TCC foi exatamente a extensão rural. Foi a extensão rural. E eu comecei, então, a procurar entender, né, por que tinha extensão, como é que tinha tanto, né, porque a universidade tinha uma extensão no Piauí, tinha o campus Piauí. Picos. Entendeu? E aí eu comecei, fui na minha pesquisa, fui buscando, né? E aí, então, assim, na verdade, a extensão foi, na verdade, era um instrumento ainda da época do regime militar, que foi um dos regimes que mais construiu a universidade, você sabe, né? Porque a interiorização interessava para eles.
Porque aí eles colocavam pessoas, né, que tinham a mesma linha de pensamento deles para evitar que a esquerda entrasse. Né? Então, tudo tem uma estrada. Até o clube nosso aqui foi fundado, a Zufego foi fundada com um objetivo, não foi à toa. Né? Então, assim, e o campus de Firminópolis, ele cumpriu um papel muito importante, né? Porque lá era área de estágio, né? Era extensão rural, né? Então, tinha medicina, tinha odontologia, tinha farmácia, tinha enfermagem, né? Odonto, medicina, farmácia, enfermagem, eu não sei se já tinha nutrição também, tinha nutrição. Na área da saúde, enfim, na área da saúde, que era uma área muito carente, né? Então, e aí as pessoas queriam saúde, né? E lá era um local, na verdade, assim, um espaço importante para a formação acadêmica, porque é aquilo que eu falei para você antes. Você vai para um canto, para um lugar, é igual, por exemplo, o pessoal cubano que veio para cá. Porque o daqui não quer ir, mas o pessoal de Cuba veio, e veio para quê? Né? Então, assim, era o espaço que os alunos tinham para conhecer, primeiro, a realidade, para ter um conhecimento maior sobre a realidade e como interferir naquela realidade sem nenhum meio de resolução. Sem nada, sem tecnologia nenhuma, porque não tinha para fazer qualquer exame, tinha que ir para onde? Então, ali o paciente chegava, né? Chegava com um sintoma tal, você tinha que saber se era verme, que de repente ele estava com verme, né? Se era outra coisa e tal. Então, na verdade, eu acho que esse foi uma das grandes vocações ali, que é qualificar os alunos dessa forma, né? Então, tinha um preceptor lá, gente, o homem era demais. O que é aquilo? Ele olhava para você, você já sabia, sabe? Eu não sei nem se ele está vivo hoje, né? Mas então, assim, o campus de Firminópolis, ele cumpriu muito esse papel. Agora, quando eu entrei, já era uma outra época. Já não era mais aquela origem, porque já era mais, aí já era muito mais, eu não sei na época, porque eu também não cheguei a esse nível de detalhamento, mas já era muito mais vinculado à política local. Entendeu? A política local, porque quem tocava o campus não era a universidade. A parte acadêmica, sim, era a universidade. Mas a parte física não era convênio com a prefeitura é que bancava. Tanto é que a gente tinha que ficar correndo atrás da prefeitura, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo aquilo, pedindo aquilo. Talvez seja o fato de ficar pedindo que eu não gostei. E falei, não, isso aqui não é pra mim, entendeu? Aí ficou o quê? 2 anos? Eu fiquei 2 anos, É porque o campus lá tem 55 anos. Fiquei 2 anos. Mas assim, foi um período muito bom, porque você vê como é que funciona a questão política, saúde e instituição, uma cidadezinha pequena com 9 mil habitantes. Foi uma escola para ti também? Na época tinha 9 mil habitantes a cidade, né? Aí você conhece todo mundo. O bom é isso, você conhece todo mundo, né? É muito bom. Foi uma fase muito boa que eu passei lá. Depois volta então para ser pró-reitora. Não, pró-reitora eu fui antes. Foi antes. Vamos falar um pouquinho dessa pró-reitoria, porque ela muda de nome e é importante também fazer esse fio da meada, digamos assim, né? Porque são vários os pró-reitores e a nossa curadoria também privilegia entrevistar quem foi reitor, pró-reitor, vice-reitor, e no teu caso tu teve esse cargo. Quais foram os principais desafios desse cargo? Falta de dinheiro. Época de FHC. Universidade com zero, não vinha recurso, né? Foi uma época que, na verdade, assim, as matrículas eram pagas. Então, o dinheiro das matrículas vinham para assistente estudantil. Aí teve aquele movimento contra a matrícula, então foram suspensas as matrículas, o pagamento das matrículas. Então, naquilo afetou absurdamente a assistência estudantil. Mas afetou, assim, demais, porque o governo federal não mandava recurso. Na medida que cessou a fonte aqui, né? Então, aí foi muito complicado, foi muito complicado. Mas, assim, a gente teve, de qualquer forma, a gente trabalhava, a FUNAP teve um papel fundamental nisso, porque a FUNAP acabou fazendo uma ponte, né, nesse processo todo aí. E a gente conseguiu, a duras penas, né, ainda fazer algumas coisas, como a gente tinha que reformar prédio, que estava tudo um negócio muito louco, né, porque também não vinha recurso para isso, nem nada, né. Eu sei que quando a gente saiu deve ter ficado uma dívida enorme, porque a gente reformou ali, reformou o RU do campus a gente reformava casa universitária, né, casa estudante,
A creche, né? Então tinha a creche também, na época a creche era vinculada ainda à Procon, né? Então era creche, era serviço médico, né? Era o SESMIT, que a gente conseguiu implantar o SESMIT, o Serviço de Segurança do Trabalho, que não tinha segurança do trabalho. A gente conseguiu implantar, né? Na época da minha gestão lá, eu que implantei o SESMIT. Hoje saiu de lá o CIAS, foi para nem sei onde que o CIAS está mais hoje, né? Que hoje é CIAS, não é SESMIT mais, né? Mas assim, não foi um período fácil por conta do recurso, porque o Fernando Henrique não mandava dinheiro, então foi muito complicado, né? E não foi fácil, não. Mas a gente conseguiu, né? Passou e a gente fez, de qualquer forma, fez muita coisa. A gente acabou que fez muita coisa ainda, né? Quantas pessoas tu tinha, mais ou menos? Tu lembra de alguma coisa de diretorias, assim, e estruturas? Perante ao que é hoje, assim, mudou a estrutura muito? eu acho que é a mesma de hoje. Eu não sei se mudou, né? Porque o que mudou foi o nome praia. Porque é o seguinte, a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária atendia exatamente isso, a comunidade universitária, né? A gente implantou o programa de saúde mental, que hoje é saudavelmente, né? Então a gente implantou a saúde mental, a gente implantou o SESMIT. Por isso que eu falo para você que eu sou muito mais de centro social do que qualquer outra coisa, entendeu? E a gente tinha, então, a coordenação do serviço social, a gente tinha uma coordenação administrativa, a gente tinha o serviço odontológico, a gente tinha o serviço médico, a gente tinha o SESMIT, a gente tinha a creche, né? E tinha a casa de estudantes, tudo era ligado, vinculado ali, né? Evidente que o serviço social, o setor, né, a coordenação do serviço social, ela abarcava, tinha o de serviço de nutrição também, RU, né? Então, a coordenação do serviço social, ela abarcava mais serviços, né? Porque ela tinha que acompanhar as bolsas, né, tudo, essa coisa. Evidente que tinha uma parte burocrática, né? Mas era bolsa de trabalho, enfim, era um mundo ali, tanto para estudante quanto para técnico ou para docente. O serviço odontológico atendia toda a comunidade, cara. Quando eu assim, não, olha, agora assim, a Procon ela não vai atender mais a comunidade universitária, para mim foi um mau baque, porque para mim aquilo ali era fundamental para atender professor, estudante e técnico. Né? Porque, né? Aí se transforma em praia, que é assuntos estudantis. Só para estudante. Só para estudante. E aí qual é o argumento? Não, o funcionário tem salário. Gente, mas funcionário tem salário, mas você dá conta? O nosso salário dá conta? Por que a gente não usa os instrumentos que a universidade tem em benefício também da categoria? Entendeu? Dos segmentos todos, né? Enfim. Mas foi bom, mas valeu a pena, eu acho que foi interessante, né? Deixa eu correr 30 dias no mês, não posso fazer mais nada. E aí, então, o cargo de Firminópolis, a pró-reitoria, foste pró-reitora, e aí a direção do sindicato. Vamos falar um pouquinho do sindicato? E tu falou das correntes políticas e da questão do partido, né? O partido, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele é um instrumento de formação, né? E de orientação. Não deixa de ser um espaço de estudo também. Como Mas é que tu vê isso? Mas é um espaço de estudo. Porque, na verdade, o que assim, isso no meu entendimento, de leigo, tá? Porque eu também não sou estudiosa, não, tá? O partido, para mim, ele é assim, ele é um instrumento fundamental, tá certo? Para que, então, os projetos que as pessoas têm se agreguem um ao outro, né? Porque, assim, olha, você tem os partidos na época, na original, você tinha a Arena, depois do regime militar, né? Você tinha a Arena e o PMDB, não, qual que era? MDB, né? MDB. Arena e MDB, não tinha o P ainda, né? Que voltou a ser MDB agora. Era a Arena, só 2 partidos, né? Mais ou menos o que era os Estados Unidos, né? O republicano e os democratas. Tá vendo? É cópia, né? É cópia. Então, assim, né? E aí, na verdade, no MDB, todo mundo que era mais de esquerda, né, entrava no MDB, porque era o único local que tinha para militar. Porque na Arena ninguém. A Arena era outra. Hoje é a direita e extrema-direita. Era a Arena na época, né? Então eu entrava no MDB na época, né? E ali tinha. E depois que aí teve a abertura, é que surgiram, né? Aí veio o PT e tal, e o PT e o PCdoB, eles separaram, né? Eles separaram.
Mas são posições diferentes, né? O PCdoB mais para a área socialista, porque o comunismo não existe comunismo, né? Aquilo de comum a todos, eu não sei, nem comunidade indígena eu acho que não é assim, porque tem o chefe, né? Tem que ter um chefe. E aí o PT na social-democracia. Porque PT é social-democrata, né? Ele não é socialista, ele é social-democrata. Mantém o que tem, mas você faz uma distribuição, né? Então, você dá os dedos, mas mantém, entendeu? Então, assim, aí você, né? Então o partido ele é importante nessa formação sua, na sua formação política, né? No seu projeto de vida. Aí você vai para um lado, você vai para o outro. De vez em quando você encontra, pontualmente você faz então a ponte e você trabalha com o objetivo comum, né? Aquilo que é comum, você trabalha de forma articulada. Aquilo que não é comum, cada um vai na sua raia, né? E no movimento sindical isso existe. Porque o movimento sindical, na verdade, a gente é o produto, né? Aí dentro aquela produto do meio do produto, ou produto do meio, não sei, né? Então o movimento sindical tem todas as forças políticas tem no movimento sindical. Todas elas, né? Aqueles que falam que não tem nada, mas ele tem. Né? Ele pode não gostar de nenhuma dessas, mas ele tem a dele, não sei qual que é, mas ele tem, né? Ele, na verdade, ele é meio indefinido, né? Deve ter problemas que não consegue definir. Mas então, assim, eu acho que e até dentro dos próprios partidos, é evidente que também tem as diferenças, né? E no movimento sindical também tem, né? Às vezes a gente tem mais simpatia, tem um grupo aqui que é mais no mesmo partido, mas tem mais afinidades em algumas coisas, mais afinidades, isso é normal, é rotina, né? Isso faz parte do processo, né? Então a gente tem isso aqui, e aqui é, na verdade, o retrato do que acontece no país no micro. Aqui é um micromundo. O movimento sindical é um micromundo, é o reflexo do que acontece na sociedade como um todo, né? Então, assim, eu acho que o movimento sindical é importante para isso, entendeu? Para que as pessoas tomem consciência, né? Se conscientizem, é aquilo que eu falei antes, ninguém conscientiza ninguém. No máximo, você dá elementos para que a pessoa pense, reflita e decida com a própria cabeça para onde quer ir, né? Enfim. Para mim, o movimento sindical ele é um mundo muito importante, ele é um mundo que a gente deve participar dele, porque é um espaço que a gente tem para fazer a transformação social. É no movimento sindical, eu acredito que é no movimento sindical. O trabalhador, ele tem que ter uma militância no seu movimento, né? Seja para seguir o caminho que ele achar que é interessante, mas ele tem que participar, né? Da tua participação, e até hoje, né, seria importante ter a tua visão, assim, do que foram as conquistas, mais especificamente da tua gestão, digamos assim, ou pode ser um pouco para trás também, se puder fazer um comentário sobre as conquistas que o Sintefesgo, né, sozinho ou em conjunto com outros movimentos, conseguiu para a categoria. Aqui, se você for ver em nível local, para mim, uma das coisas que o sindicato e o movimento estudantil e o movimento de docentes, né, enfim, tanto o SIND, porque era uma articulação, foi exatamente a eleição para reitor ser paritário. Esse, para mim, desde 86. Desde 86. E a gente nunca perdeu essa paridade. Só agora, nessa eleição, que também foi uma situação à parte que né, Bolsonaro não... Mas, assim, para mim, esse foi a maior vitória do movimento aqui local. Que é quando termina o reitorado da professora Cassimiro, 85. Porque o doutor Ari foi eleito. Na verdade, assim, a primeira pessoa que foi candidata, que foi eleita pela categoria, acho que foi o doutor Ari, né? Ari Monteiro do Espírito Santo. Só que ele não foi escolhido, aí escolheram a Cassimiro, né? E era a lista sextupla? Foi, eu acho que era sextupla, exatamente. Acho que era algo assim. Aí, logo em seguida, veio, então, o Joel Ulloa, né? E ele ganhou, 86. E aí ele foi o mais votado, e ele foi escolhido.
E o importante, sim, que na verdade, desde aquela época, a lei, nossa, é muito atrasada. A lei das universidades Vou te dizer uma coisa, é arcaico. É arcaico. Eu não sei como é que a categoria de docente, de técnico, de estudante ainda aceita uma legislação daquela. Que hoje é lista tríplice. O trem da idade da pedra. Os institutos nasceram muito mais avançados, só 2010. Olha a legislação dos institutos, olha das universidades. A universidade não está mais atrás por absolutamente falta de espaço, de estar mais atrasada, né? Mas então, assim, de qualquer forma, esse para mim foi um grande avanço que a gente teve internamente, tá? Para mim foi isso, né? Agora, já nacionalmente, porque assim, se você ver assim, qual que é a vitória do sindicato, pura e simples, aqui na UFG, porque a luta nossa é coletiva, né? Então a gente ganha pontualmente várias coisas, né? Várias coisas a gente pode ganhar pontualmente. Mas assim, para mim de grande relevância, né? É essa que a gente conquistou lá em 86 e que a gente nunca perdeu, espero não perder, né? Mas se não mudar isso agora, não sei quem vem, sei como é que fica que muda, porque eu vou te dizer uma coisa, o governo atual também, ele está deixando de fazer muita coisa que ele podia fazer, não está fazendo, que está com a faca e o queijo na mão e não faz, né? Não, deve ter os motivos, né? Mas assim, agora sim, nacionalmente para a categoria de técnicos, né? Foi exatamente o Sint ser um das entidades que criou a Fazubra. Uma das 5 entidades que criou a Fazubra. Para mim, esse também é um fator fundamental. Porque a gente tem um protagonismo muito grande na criação da federação. Né? Porque precisava da reunião dessas entidades e o Sint foi uma das entidades, na época Zufego, não era Sint ainda, era Zufego, né? Que aí então foi uma das signatárias da criação, da fundação da Fazubra. Né? E de lá para cá a gente está sempre participando do movimento, o sindicato também tem participa da direção da Fazubra e é perto, a gente está sempre lá e a caravana, e a gente, na verdade, a gente é mais protagonista do que até o pessoal da UNB, porque o pessoal da UNB não vai. Não precisava de ninguém ir se o pessoal da UNB fizesse o que deveria fazer, não faz, né? Então, para mim, é isso, assim, o sindicato, aqui o Sint hoje, né, antiga Zufego, e depois Sint UFG, e depois que passou a ser estadual, então ficou Sint-IFES, né, que abarca agora as instituições federais de ensino do Estado. E também tem, né, é evidente que na época ainda a Zufego, né, teve um papel fundamental também, que foi na organização da categoria toda no Brasil inteiro, né? Você sabe que existiam as fundações e as autarquias. As autarquias era o mesmo salário, né? Todo mundo na época tinha seletista, igual hoje, também tinha seletista. Eu entrei como seletista na universidade. Eu não era estatutário, eu era seletista, porque não contratava mais estatutário. Né? Porque tanto é que quem fez, na época de lá, eles deram opção para quem era estatutário passar seletista para ter fundo de garantia. Se lascaram todo mundo. Né? Então, também acho que isso ajudou também o movimento sindical a crescer, a ficar forte, porque foi um prejuízo muito grande naquela ocasião, né? Então, uma das grandes coisas do movimento foi exatamente isso, né? E aí eu falo assim, eu sou jurássica, mas eu tive os meus ancestrais, entendeu? Aí os meus ancestrais, né, conseguiram, então, unificar, né, as fundações e as autarquias. E juntaram todo, né, e aí ficou o PUCRAS. Então, no Brasil, a Fundação do Amazonas tem o mesmo salário da UFG. Coisa que a Amazonas tinha um salário, o UNB tinha outro salário, do Sul, que também é fundação, tinha outro, cada um tinha uma tabela salarial. Entendeu? Aí a gente conseguiu, então, unificar, a gente não, eles, porque nessa época eu não militava, né? Eles conseguiram unificar nacionalmente e criou, então, o chamado PUCRAS, que foi uma das grandes vitórias nossas, que era o Plano Único de Cargos, né? PUCRAS, Plano Único de Classificação e Reclassificação de Cargos e Empregos. Olha o avanço, cargo e empregos. Que é o que a gente precisa fazer hoje de novo, né? Voltar ao passado, né? Porque hoje o pessoal daqui a pouco vai entrar só seletista aqui, né? Então, para mim, esse foi uma grande vitória, né? O PUCRAS, né? Que é esse plano. E aí, esse plano, ele abarcava docente e técnico. Era um plano só, mas que tinha o capítulo dos docentes e o capítulo dos técnicos, né? E aí depois veio o PCCETA, enfim, né? Mas eu acho que, então, a contribuição do Sint
Na luta nacional, ela é, assim, a gente é protagonista desse processo todo, entendeu? Isso desde a origem lá, né? Porque eu até falo assim, quantas horas? Estamos com tempo ainda. Estamos com 1 hora de tempo ainda. Eu falo assim, por exemplo, uma coisa... 50 minutos de entrevista. Tá, uma coisa que eu falo muito assim, pra você ter uma noção, né? O clube, né? O clube também é um espaço importante para o movimento sindical. Por quê? Porque é lá que as pessoas se agregam, é lá que a gente senta, é lá que a gente conversa, é lá que a gente debate e é lá que a gente fica sabendo das coisas que acontecem dentro, nos locais de trabalho. Porque lá você senta, igual nós estamos dois aqui. Você acha que se fosse em outro lugar a gente estava conversando igual a gente está conversando aqui? Não estava. Descontraído, só faltou cerveja que você não trouxe. Eu vou cobrar da próxima vez cerveja. Não, mas tá agendado para depois. No baile do UFG. Então, assim, e é desses espaços que a gente precisa, né? Então, a gente tem esse espaço privilegiado também, que dá para, na época, lá o pessoal que era uma associação puramente assistencialista, né? Puramente assistencialista, os nossos colegas que me antecederam perceberam a importância que tinha aquele espaço e ali era o local de fazer a política, entendeu? E começaram a fazer e tal, e deu uma viravolta aqui no sindicato, que na época era a ZUFEG, era uma associação. Ela se transformou de uma associação e passou a ser um sindicato não de fato, mas de direito. Porque ela começou a mobilizar e vem. Tudo bem, só conseguiu na Constituição o direito a se transformar em sindicato. Porque a gente não tinha direito à sindicalização. A associação sim, a sindicalização não, né? Então, foi importante também aquele espaço lá, porque foi lá que nasceu, na verdade, o movimento sindical aqui no estado de Goiás, aqui na UFG. Daquelas pessoas que iam para jogar bola, que iam para as festas, que iam para os bailes, entendeu? Que ia nos final de tarde para tomar cerveja com os amigos, enfim, porque ele é um espaço muito grande de interação, né? E ali surgiu, então, com aquele movimento todo, né? E aí teve os futebol, no futebol ia jogar lá, e aí um conversava com o outro, um estado com o outro, enfim, são as estratégias, né? Mas o pessoal soube trabalhar, né? Por isso que eu falo, a gente é bom, né? Por isso mantém bem o clube, né? Por isso, assim, para mim o clube não é um local de assistência, é um local que eu faço política dentro do clube, cara. E idiota de quem não percebe isso, não é? Porque ali você conversa com todo mundo. Por exemplo, assim, eu faço parte agora da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Aliás, sempre fiz, né? Desde que surgiu o PUCRIS, que criou essa comissão, que ela tem o papel, então, de propor alterações na legislação de nossa carreira, né? Então, eu faço parte dela lá, eu represento a CTB nessa comissão. E aí, qualquer coisa que a gente fala lá, porque é uma comissão composta também pela Andifes e pelo CONIF, né? Os FOGEPs participam. Quando a gente levanta alguma coisa lá, eles falam, na minha universidade não tem. Eu falei, gente, mas é claro que tem. O problema é que os pró-reitores ficam encastelados, não tem como, não recebe as pessoas, não vê. Mas o que está... O movimento sindical sabe, porque onde que as pessoas vão? Para onde as pessoas que têm qualquer tipo de problema local, seja de toda a ordem que for, vai buscar? É no sindicato, cara. Então, no sindicato que as pessoas vão para reclamarem, para reivindicarem, para falarem dos seus problemas, do que está acontecendo internamente, das perseguições, dos assédios e não sei o quê. É no sindicato. Não vai no reitor. Não vai no gabinete de pró-reitor. Não vai. Seja por que motivo for, mas a verdade é que não vai, cara. Entendeu? A pessoa pode até ficar lá de porta aberta. Estou aqui de porta aberta. Mas as pessoas não vão, porque tem um distanciamento muito grande entre a gestão e aqui. E talvez o que me diferenciou na época que eu fui pró-reitora e saí da pró-reitoria e já vi direto, saí do campo de pró-reitoria e saí do campo e já vim direto para o movimento sindical, talvez seja eu não tenha perdido esse vínculo. Entendeu? Eu já analisei muito, como é que pode, né? Eu já analisei muito isso, então assim, talvez seja esse vínculo que eu não perdi, o vínculo com a categoria, né?
Talvez porque eu saí lá de Firminópolis na sexta-feira, no sábado eu estava no clube tomando cerveja com os meninos. Aí ali atualizava. Ali pronto, aí eu ficava sabendo das coisas, entendeu? Queria te perguntar assim, do que hoje, como é que está assim em termos de assistência mesmo, né? Tem o clube que a pessoa faz política, aproveita para tomar banho de piscina, jogar, enfim. E aqui nós temos também, aqui na sede, atendimentos, né? Agendamentos de atendimentos. Se tu pudesse falar um pouco desse, que é importante, né? Que do dia a dia a pessoa precisa, sei lá, ir numa consulta. O sindicato está aqui, tem uma circulação grande de pessoas aqui, né? Tem uma circulação grande. Assim, olha, uma outra coisa também que eu aprendi durante a faculdade, na faculdade, tá certo? Que assim, olha, você precisa de ter instrumentos que atraem as pessoas, tá certo? Porque se você cria apenas um sindicato, ó, aqui é só reivindicação, reivindicação você não tem todo dia, você não tem vitórias todo dia. As pessoas não se mantêm. Ah, estou gastando à toa. Então você tem que ter aquilo que a gente chama de, na verdade é isso mesmo, é o instrumento que faz com que a pessoa procure e se sinta acolhido e sinta que, olha, está me ajudando a resolver os problemas que eu tenho, que eu não dou conta de resolver sozinho. Então assim, as guias médicas, fundamental. Hoje ninguém dá conta de pagar plano de saúde mais. Não dá. Com o salário nosso, poucos de nós conseguem manter plano de saúde. E como é que funciona aqui, então? A pessoa tem um problema, quer consultar, ela vem aqui a gente tem um rol de convênios com médicos, com dentistas, com, enfim, diversas especialidades, né? Então, se você está com algum problema, quer procurar, por exemplo, está com dor de cabeça, um exemplo prático, está com dor de cabeça, eu preciso de um neurologista, porque eu estou com muita dor de cabeça e tal. Você vem aqui, pega uma guia, e vai e marca a consulta para o neurologista. Não precisa ter o plano de saúde que paga bastante mensal. Você paga aqui, pega a guia, vai no médico, faz a consulta, ele te dá os exames, você volta aqui, pega uma guia, vai no laboratório da sua preferência, que tem convênio aqui, faz e devolve lá e tem a resolução do seu problema, já sai de lá medicado. Então, isso é assistência à saúde, entendeu? Isso não é o que a gente chama assim, mas isso é assistencialismo. Não, meu filho, isso é você ver o servidor no seu todo, no seu inteiro. Você vê no aspecto da saúde, você vê no lazer, né? E você vê nas condições de vida. Você está vendo a pessoa por inteiro, as necessidades da pessoa por inteiro, né? Então, é muito importante aqui, as guias aqui que a gente tem, né? São diversas especialidades. E isso é que faz também com que o filiado, ele busque, né, no nosso caso aqui, né, além de outros serviços, né, então tem aí os aposentados, né, enfim, é uma gama de situações aqui que o sindicato ele pode abranger e neste momento você conversa com as pessoas. É aí que as pessoas estão prontas para te ouvir, você conversa, né? Você explica, tá acontecendo isso, a gente tem que fazer isso, brigar por isso, o governo isso, a gente está perdendo isso, a reforma administrativa. Você conversa com pessoa individual, porque se você conversa com uma pessoa, é uma pessoa que você chama para compreender o que está acontecendo no mundo. Né? Então, na verdade, é um instrumento que você tem para que você trabalhe o trabalhador foi boa, né? Que você, é isso mesmo. Que você trabalhe, então, né, para que o trabalhador perceba, eu tenho que lutar, né? E não dá para eu ficar esperando aqui de boca aberta, né, cheio de dentes, esperando a morte chegar, como diz de novo o Raul Seixas, né, que eu gosto dele, né? Não dá, você tem que ir para a luta, né? E eu gosto muito de citações, né? Vamos pôr o bloco na rua, cara. Conhece a música? Conheço. Eu quero botar meu bloco na rua. É isso. Então é isso, entendeu? E tudo é mecanismo de você trabalhar a organização da classe trabalhadora. Fatinho, eu queria, agora já estamos nos encaminhando mais para o final, que tu tens uma atividade com a sua mãe, né? O que é? Vai medicar sua mãe? Medicação. Tá certo. Assim como ela te medicou lá. A vida inteira, agora é a minha vez. Mas é exatamente isso que eu falo, entendeu? Olha, quem foi que me pôs no mundo? Quem foi que limpou todas as merdas que eu fazia lá de criança, no bebê? Né? Quem é que me dava remédio? Quem é que me direcionou na vida? Tá certo?
Quem é que ficava em casa para eu trabalhar, estudar e voltar a ter comida pronta para eu comer? Roupa lavada, tudo arrumadinho. Era ela. Agora eu tenho só que dar a minha parte da contribuição, né? Porque a vida é assim. Vem aqui e tal, e depois eu volto pro mesmo lugar que eu estava lá. Eu volto pro mesmo canto. É cíclico, né? É cíclico. E ela foi importante também para tu ser do CEPAI, antigo colégio de aplicação. Foi porque ela me estimulou a fazer os concursos todos. Eu fazia, da seleção eu fazia. E o CEPAI tu teve com que idade tu entrou no CEPAI? Era ensino médio? Eu tinha uns 12 anos quando eu entrei no CEPAI. Então tu é nossa da UFG já faz muito tempo. Muito tempo, muitos anos. Como é que tu vê essa situação atual de que as pessoas acabam não ficando tanto tempo na instituição porque tem uma infinidade de concursos e me parece, não sei se eu estou certo, que existe meio que um desapego emocional, afetivo à universidade. Eu estou errado em dizer que as pessoas que entraram um pouco mais para trás têm um sentimento de maior amor ao UFG do que a geração atual? E como que a gente faz para que as pessoas então engajem? Desculpa a pergunta extensa. Não. Essa pergunta sua é muito boa, mas muito boa mesmo. Eu acho que dá para a gente fazer aqui uma dissertação. Fazer dissertação. Assim, é uma coisa que a gente também tem refletido muito sobre isso, né? O que faz com que a gente seja tão apaixonado pela universidade, ao ponto de não tentar fazer outra coisa fora, mas ficar aqui, né? Eu acho assim, a gente está vivendo num mundo diferente daquilo, por exemplo, que eu vivi e que você pode ter vivido até um pedaço, porque você também não viveu o mundo inteiro lá. Você viveu parte lá e parte cá agora, não é isso? A gente vivia ali no mundo que a gente tinha assim. Se você for ver a origem dos trabalhadores da universidade, é mais antigo, é mais ou menos a mesma. Pessoas que estavam desesperadas para ter uma condição de vida melhor, entendeu? E que o emprego, precisava do emprego e queria manter esse emprego e gostava daqui e tal, enfim, né? Era uma outra história de vida. Hoje não, hoje as pessoas de hoje são extremamente individualistas, cara. Eles não têm um sentimento de coletivo. Mas por que são individualistas? Aí eu vou nessa. Por que eles são? Culpa nossa. Culpa nossa, da minha geração. Porque eu vejo o seguinte, olha só, a minha geração, a gente passava necessidade, fome a gente não passava. Né? Pode até ser que algum de nós chegou a passar fome. Mas a gente vinha de uma classe social muito assim, né? Média, baixa mesmo, né? Então, a gente não tinha as coisas que a gente queria ter. A gente tinha o essencial para sobreviver. Arroz, feijão, tal, comida tinha. Um sapatinho, uma roupinha, tudo tinha, no necessário tinha. Mas não tinha para comprar um brinquedo tal, para comprar um não sei o quê, para comprar, não tinha. O pai não dava. E não dou, não pode, não tem, acabou. Entendeu? A minha geração teve filhos. Tudo era para esses meninos. Tudo. Não, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. E dá para o filho. Não, eu não quero dar para o filho. Não, dá para o filho. Não, dá para o filho. Hoje, e aí é uma outra coisa que eu vejo aqui também muito no sindicato, né? Primeiro, quando eu estava mais aqui, hoje eu fico mais afastado, mas quando eu estava aqui, as pessoas chegavam e a gente via que os filhos ficavam em casa, levava todos os netos para o pai e a mãe sustentar. Depois que eles aposentaram, os netos até pegavam os cartões de crédito, os cartões do banco da pessoa. Gente, tem histórias aqui que não vou contar agora, mas se você quiser ouvir um dia eu te conto. De pessoas assim que a gente teve que pedir, que ganhou uma ação na justiça, que chegou para mim e falou assim, Fátima, eu não posso, porque se eu levar isso aqui lá para casa, os meninos vão pegar tudo. Falei, olha, você está com o seu cartão de banco aí? Não. Falei, então faz o seguinte, nós vamos pegar aqui um funcionário aqui, ele vai na sua casa, vai pegar o seu cartão, você vai te levar na agência da Caixa e você vai pegar a sua ação que você ganhou. Porque se deixasse, o menino gastava tudo. Porque a minha geração, muitos sustentam, inclusive filhos e netos até hoje, ainda sustenta até hoje. Né? Mas por quê? Porque não fez aquilo que a minha mãe fez comigo. Ao invés de empurrar, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, começou a dar as coisas, né?
Na origem, para mim, é isso, começou assim. E depois vem a própria vida, aí vem a internet com uma outra visão de mundo, né? Aí o individualismo fica mais ainda, porque você só fica ali, você não interage mais igual interagia, né? Eu acho que tem muitos fatores que faz isso, né? E assim, e se você for observar a própria escola, para quê? Qual é o objetivo de todo aluno que está, seja em que nível for? Qual é? Vestibular, 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 vestibular. Só vestibular. Então, o que entra nas disciplinas? Aquilo que cai no vestibular, aquilo que cai no vestibular. Não vê o mundo, é só o que cai no vestibular, porque eu tenho que passar no vestibular. Aí eu vou para os colégios, pago lá, porque lá eu vou passar o terceiro, mas é porque só fica naquilo que cai no vestibular. Né? Então, assim, eles não têm. E aí, vestibular para quê? Quais as áreas? Humanas? Não. As engenharias, a área da tecnologia, medicina, área da saúde, né? E deixam de formar o ser humano. E deixam de formar o ser humano. Que vê o outro como um todo e que se reconhece no outro, né? Então, assim, se a gente for fazer uma análise, tem muitos fatores, né? Nada, não é isolado, não tem nada uma coisa isolada da outra, né? E uma outra coisa, isso para mim assim, é o ângulo da sociedade como um todo, que tá, né, do mundo que a gente vive hoje, né? O mundo que a gente vive hoje. E a hora que você tiver seus filhos, você tem que ter cuidado para você não deixar os bichinhos sem ver o todo, ver só a parte, né? Agora, aqui internamente, na instituição, isso eu já falei com a Miriam, que ela era a chefe do FOGEP, né, da Andifes. Conversei com ela, mas ela disse que não concordou comigo, não. Mas eu estou tentando ver se eu acho ressonância, né? O problema nosso está na entrada. Está no concurso. Está no concurso. Porque a instituição, ela não faz a seleção do perfil que ela necessita para o cargo que ela necessita. Não faz, cara. Não faz. Faz o levantamento, vê quantos são os candidatos que têm apenas o ensino médio e que faz inscrição para o ensino médio, para um cargo do ensino médio, que passa no concurso. É nível superior que passa, cara. É nível superior que passa. E ele passa por quê? Porque ele quer exercer aquele cargo? Não. Aquele é um teste que ele está fazendo para ir para as carreiras de Estado, típicas de Estado. É um teste de conhecimento. Por isso que ele sai. E vai sair sempre. E tu não fideliza. Não fideliza, porque esse não é o objetivo dele, não é isso, entendeu? E eu já falo isso de novo, e é permitido, se você for ver o PCCETAI, o concurso público pode ser feito em 2 etapas. Você pode ver o perfil. Vamos fazer, então, uma coisa assim, vamos colocar a pessoa na vida real, na prática. Na área de saúde faz isso, não faz? Nas outras áreas do conhecimento tem que fazer também. Porque o que eu vejo hoje, a gente vê, você também ficou aqui muito tempo aqui, você viu, né? A pessoa passa no vestibular, ele já vem com uma qualificação muito superior, já vem com mestrado e muitos com doutorado. E por que eles vêm? Graças a Deus que a gente conquistou o IQ, porque senão não tinha nem quem vinha. Com o salário base não vem. E quando a pessoa já tem um mestrado, ele já entra com 52% a mais, cara. É isso que está atraindo, as pessoas a fazerem o concurso na universidade. Se fosse só o vencimento básico, não viriam. Não viriam mesmo, né? E eles vêm, primeiro, porque já ganha isso, já tem isso, e segundo, porque é um teste. E eles vão continuar estudando para fazer. E o CNU, agora, quantos da nossa aqui não fez a prova do CNU? Tem o concurso unificado, né? O concurso unificado. Tem noção? Não tem? Talvez fosse para a gente fazer um levantamento. Porque aí você tiver mais elemento para você avaliar, para se responder, porque eu não tenho resposta, eu só tenho um monte mas assim, então eu acho que se também a universidade fizesse um processo de seleção onde ela escolhesse a pessoa, o perfil certo para o cargo certo, eu acho que não aconteceria isso. E mais ainda, como é que é feito, por exemplo, a unidade acadêmica, ela precisa de que tipo de profissional?
Aí tem que fazer o dimensionamento da força de trabalho. Porque um tempo atrás, quando o PCCTAI foi implantado, o que tinha? Tinha um cargo lá, o técnico em assuntos educacionais, que é um cargo muito específico para trabalhar na área acadêmica, com o professor e com o aluno. Não é para ir para a secretaria administrativa, entendeu? Não é para exercer uma outra função. A função dele é aquela. Se você for a descrição do cargo, é essa. É para trabalhar junto ao CEPAI, nas unidades acadêmicas, então, né, entendeu? É ali. Mas o que o pessoal fazia? Eu só quero professor de nível superior. Então, eu vou pedir técnicos educacionais que ele pode ir para qualquer canto. Mas não podia ir para qualquer canto. Então, a gente tem colegas altamente frustrados, porque eles fizeram concurso, acharam que ia trabalhar naquela área dele e foi fazer uma função meramente burocrática, cara. E são frustrados. E por que não sai? Porque depois de 10 anos, você não passa mais. Nem de 10. Se você ficar 5 anos aqui, sem estudar, só trabalhando aqui, você vai fazer o concurso, você não passa com essa meninada que está aí, que está 2, 3, 4 anos só estudando, você não passa. Porque você não acompanha mais eles. Não é isso? Então é isso. Assim, mas se você, de novo, se a gente não começar a ver os porquês, né? É aquilo assim, ó, é a pedagogia do Paulo Freire. Por quê? Entendeu? É o porquê. Perseguir o porquê, né? Pedagogia do porquê. Mas por que isso acontece? Aí você vai descobrindo as diversas possibilidades, enfim, as hipóteses todas. Falei demais, não falei? Eu estou recebendo uma aula aqui e quem vê com certeza também vai, que isso? Vai entender mais sobre esses processos. Agora a gente vai se encaminhando mais para o final, eu vou ir lhe fazendo as perguntas mais para o final, que é meio padrão e que tem a ver justamente com a tua história e a universidade. Daquela menina lá em São Miguel que estava com um probleminha, que tinha comido manga, estava com um pouquinho de diarreia, que teve a sua vida salva lá por um farmacêutico prático, e a Fatinha hoje, né? Fatinha hoje que se aposentou recentemente, teria algum diálogo possível? Tem alguma coisa que se tu pudesse te transportar lá para aquela tua época lá de 4, 5 anos talvez, o que tu falaria para a Fatinha lá? Teria alguma dica para dar para ela? Algum recado? O recado eu acho o seguinte, olha, você seguiu o caminho certo. Entendeu? Você seguiu as orientações, você foi bem orientada, você seguiu a orientação e você chegou aonde você tinha que chegar, né? Evidente que o céu é o limite, né? O céu é o limite. Mas ainda eu acho que assim, o que eu hoje, o que eu almejava, pelo menos do ponto de vista material, que eu não sou materialista, né? Mas assim, de suprir as necessidades, né? Porque os sonhos que eu sempre tive foi só ter um lugar para morar, ter um carro para andar, ter um salário bom e correr o mundo. Entendeu? Uma viagenzinha que outra. Pronto. Era só isso que eu queria. E se a Fatinha, esse apelido é de infância, Fatinha? Não, meu apelido, não. Na infância, porque meu nome é Fátima dos Reis. Aí eu não sei por que cargas d'água, eles me chamavam de dos Reis. Então, lá na época, era muito do rei. Aí não era dos Reis, era do Reis. Do Reis. Quando a gente vinha para Goiânia, foi que as pessoas nunca mais chamaram de Fátima. Né? Chamar de Fátima. O Fatinha, eu não sei quando surgiu. Foi nesse processo aí, depois de 10 anos. Não sei quando surgiu. Não sei. Acho que talvez porque eu era muito pequena, eu era muito magra. Porque, na verdade, eu nunca fui desnutrida, mas assim, eu fui criada a abobrinha, a frango, abobrinha, entendeu? Jiló, chuchu, arroz, feijão. Então, era uma alimentação que você tinha resistência, né? Aí, peito. Mamei até 6 anos de idade. Eu ia brincar. A mãe, ó, tirava o peito dela e mamava. Meu Deus do céu. A gente fala, ixi, gravou, né?
Porque isso aí também é intimidade demais para contar, não é? É história, Fatinha. Já contei. Mas se a dos reis, então, pudesse estar aqui, vamos simular isso, o que ela falaria para ti hoje? Com a inocência da criança? Eu acho que ela ia falar assim, você não me decepcionou. Eu acho que era isso que ela ia falar para mim. Não me decepcionou. Porque eu acho que as expectativas que ela tinha, eu consegui cumprir todas. Talvez eu não consiga cumprir as minhas expectativas de hoje. Não sei se eu vou, daqui não sei quanto tempo, você vai me perguntar isso e eu vou conseguir te responder, né? Mas eu acho que as expectativas delas eu consegui atingir. Para tu te aposentar, tu teve que te preparar? E se tu te aposentou, como é que está a tua rotina perante ao que era antes de se aposentar? Não, olha só. Primeiro assim, eu me aposentei não porque eu queria me aposentar, porque eu gosto da universidade, né? Então, tanto é que o meu mundo é a universidade, né? Se você for perguntar para mim, amizades que eu tenho fora da universidade, eu não tenho. Aqui, a universidade, né, toda, né, na verdade, onde eu caí aqui dentro e gostei e fiquei, e é o mundo que eu tenho. Então, os amigos todos daqui, enfim, essa coisa toda, né? Mas eu tive que aposentar exatamente por conta da minha mãe. Não porque eu queria me aposentar. Falou, não quero aposentar, não quero mais. Não. Isso, na verdade, eu falava assim, eu não vou aposentar. Eu vou ficar de voluntária aqui. Aposentar eu sou obrigada, porque senão, né, chega um certo ponto, você é obrigada a sair, né? Senão você vai perder dinheiro, né? A compulsória que diz? Na compulsória. Então não dá para sair da compulsória, né? Mas eu falei, eu vou continuar como voluntária. Eu vou entrar no voluntariado e vou continuar aqui enchendo o saco de vocês do mesmo jeitinho. Veinha, tá aí enchendo o saco. Mas aí a minha mãe teve 2 AVCs, né? E no segundo AVC ela ficou com sequelas. Dificuldade de andar, dificuldade de fala, né? E aí vem a memória, que ela não tem Alzheimer, graças a Deus não tem, então eu já posso ficar tranquila também que provavelmente eu não vou ter. É porque é genético, né? É genético. Mas assim começa o processo de dificuldade. E ela não aceita ninguém em casa. Não aceita. Estranho. Não aceita porque vai tirar a liberdade dela. Tira a minha liberdade e tal, fica mexendo nas minhas coisas e tal. Então assim. E aí então eu tive que aposentar. Entendeu? Porque aí eu tenho que, aquilo que a gente falou mais cedo, né? Tem que dar agora a contrapartida. Tem remédio às 5 horas. Tem remédio às 5 horas. Às 5 horas temos que dar o remédio para ela. Exatamente, é desse jeito, né? E a tua rotina junto com esse expediente com a tua mãe, na militância, na universidade, como é que foi? Se a gente pudesse ver em porcentagens, assim. Você fala hoje? Tem que ser bem organizado, né? Como a nossa entrevista, né? Que a gente teve tem que trabalhar com agenda, né? E eu tenho que ter assim, tem que ser um período pequeno, porque eu tenho que ficar mais tempo em casa, né, do que fora de casa. Eu não posso ficar fora de casa muito tempo, né? É evidente que você muda tudo. Por exemplo, eu gostava muito de sair à noite. Não dá mais. Boteco. Não dá mais, entendeu? Então, assim, você vai, mas faz parte da vida, a gente tem que entender isso, né? Porque não tem jeito, como é que faz? Faz um boteco em casa. Faz, né? Tal, vai lá em casa, de vez vai assim e tal, né? Mas assim, não é aquela coisa como era antes, né? Você reduz muito o seu modo de vida, né? Reduz muito, porque você tem uma pessoa que depende de você. É como se você tivesse um neném. Se tivesse um filho, que você não dá para você deixar seu filho lá e você sair. Você tem que ficar para cuidar. Né? É a mesma coisa que os pais passam com os filhos pequenos. A gente passa com os pais já na fase mais complicada, né? Essa sua visão é uma visão mais sofisticada, que deveria ser natural, né? Mas parece que as gerações que estão com os pais mais idosos não estão entendendo muito isso ou sofrem um certo tipo de pressão do sistema, porque o velho
ainda é descartável, né? Por incrível que pareça. Tem isso, velho, isso é uma verdade, né? Mas tem também o outro lado, porque às vezes as pessoas, por exemplo, hoje eu tenho condições, eu tinha condições de aposentar, se eu não tivesse. Entendeu? Então a balança, eu fico muito com receio, né? Porque se eu não tivesse as condições objetivas para me afastar da universidade, eu não poderia afastar. Eu tinha que me virar nos 30. E você sabe quanto é que custa um cuidador hoje? É profissão de elite, cara, é caríssimo. É caríssimo. Né? Para você ter um cuidador durante o dia e à noite, tem que ter as escalas, né? Então, eu acho que eles trabalham 12 por 24, eu não sei como é que funciona, né? O 12 por 36, enfim, tem uma escala, né? Porque se trabalha numa noite, por exemplo, na outra ele não trabalha, ele folga. Ele só trabalha na outra, então você tem que ter outro. Às vezes tem que ter 3, 4 cuidadores. Não há ninguém, aliás, que consiga bancar, consiga pagar. E eles são apenas cuidadores da pessoa, não da casa. Você tem que ter alguém para cuidar da casa. No final das contas, o meu salário não dava para pagar as pessoas que iam ficar lá para cuidar. Aí você põe, não dá. Né? E aí, por isso, às vezes eu vejo as pessoas em asilos, as pessoas em casas de repouso, né? Mas não tem. Quem ganha aí, pô, um salário, 2 salários, 3 salários. Gente, olha o meu salário e o salário da maioria da população brasileira. E eu não dá para pagar. Você imagina a população brasileira? Não dá. Porque é um serviço muito caro mesmo. Devia ser mais, né? Tinha que ter algum meio para baratear isso, né? Mas não é fácil, não. Por exemplo, assim, ó, e aí quem tem condições, né, de bancar, banca em casa, ou vai para uma casa de repouso chique, como aquelas que tem no setor onde eu moro. Tem casas de repouso lá que a pessoa... Qual o setor? Jaó. No Jaó tem algumas, né? Várias. Ali virou um setor, aquelas casas grandes antigamente, aqueles quintaisão, né? Quintazão, como é que é? Grandes quintais. Grandes quintais. Grandes quintais. Se transformaram em casas de repouso, né? Então as pessoas ficam lá. Aí tem tudo, aí tem médico, aí tem fisioterapeuta, aí tem nutricionista, aí tem tudo, psicólogo, né? Aí tem todos os profissionais. Agora é barato? Não. Nós temos uma colega que paga 11 mil por mês. 11 mil por mês para que a irmã dela fique lá. Dá? O caramba. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que colocar na balança e ver, né? Então, assim, eu aposentei porque eu queria aposentar? Não, não é porque eu queria aposentar. Porque já chegou minha hora de aposentar. Não, né? Tudo bem que depois eu pensei, deixa minha vaga para outro que está precisando, né? Eu vou ganhar meu dinheiro, deixa o outro ganhar o dinheirinho dele também. Mas para até chegar nesse processo, você tem que trabalhar sua mente bastante, porque senão dá um baque, cara, entendeu? Senão dá um baque, você entra em depressão. É porque tu é uma pessoa muito ativa, né? Na questão política, nas ações. Você deprime. Tu subtrair isso de uma hora para outra. Não pode, a gente fica louco. Por isso, assim, quando eu vejo um colega assim que vai aposentar, eu falo assim, o que você vai fazer? Se você não organizar o que você vai fazer, vai adoecer. Deprimir, daqui um dia está morto. Você tem notícia, morreu por quê? Às vezes eu encontro colegas meus na rua e falo assim, gente, não é a pessoa. Definha de uma hora para outra. A pessoa murcha, cara, definha. Perde o viço. Perde o viço. É um negócio de doido. Mas a gente não tem um programa para aposentadoria, a gente não consegue se preparar, a gente não acredita que vai aposentar, a gente não acha que está envelhecendo, entendeu? A gente não acha que vai precisar de outras pessoas para cuidar da gente. Então, assim, a gente vai precisar de quem cuida da gente. Vai chegar um ponto que eu vou precisar, de quem me dá banho. E eu tenho que entender isso que eu tenho que dar, porque alguém vai ter que tomar conta de mim. É fácil? Não, companheiro. Neguinho. Não. Vamos para as 2 últimas. Tá doido, sou mais perguntas. Ainda. Eu falei mais de mim do que de outra coisa, pô. Mas o projeto é esse mesmo, é a pessoa falar de si própria. Isso aqui tá parecendo terapia. Já me falaram isso. Acho que você devia fazer logo aí, faz lá um intensivão de terapia lá. A sua é a 97ª entrevista.
E eu queria saber o que significa o movimento social para ti. Eu acho que o movimento social é tudo, porque sem o movimento social fica muito mais complicado, né? Porque, por exemplo, agora, né, o movimento social foi para a rua contra a anistia, não é? Se não fosse o movimento social, você já imaginou o que iria acontecer? Não é não? O que aconteceria? Uma bandalheira ampla, geral, restrita e laica. E é rua. É rua, cara, é rua. Porque assim, ó, você fica aqui, não, hoje, uma outra coisa que o jovem faz muito, que esse novo trabalhador faz muito, é lá as redes sociais. Pá, pá, pá. Eu também faço. O movimento social, ele é fundamental nesse aspecto, né? E as redes sociais, elas são importantes, porque atinge um número de pessoas que você não tem noção, você não sabe, né? É igual, por exemplo, uma assembleia virtual. Tudo bem, eu estou aparecendo lá, mas as pessoas, está todo mundo desligadinho lá. Só vê uma letrinha lá. Você não sabe se a pessoa está ali, se não está, porque o telefone desligado e a câmera desligada. O microfone desligado e a câmera desligada. Você vê a pessoa na rua, você não sabe quem é. Para mim, assim, olha, se você olhou para mim, eu estou rindo. Não sei o que se eu conheço ou se eu não conheço. Né? Porque hoje eu não conheço mais, né? Tem muita gente que eu não conheço mais. Mas o movimento social, o que ele faz isso? Ele faz exatamente o contrário disso. É a gente estar junto, é pele com pele, é olho no olho, é a gente fazer o movimento junto, conversar e tal, e não ficar só ali, que é importante. Mas o movimento social na rua é de fundamental importância. Porque se não fosse esse movimento que a gente fez agora, não teria trancado lá. Não teria trancado, porque lá tinha passado. Anistia para o 8 de janeiro. 8 de janeiro, né? Aquela anistia lá. Mas é isso, cara. É isso. Para mim, o movimento social, ele é o movimento social que transformou o país. Que tem transformado e que vai continuar transformando. É o movimento social. Última pergunta. O que significa a UFG para ti? Tudo. 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 A UFG é que me ensinou tudo, cara. Que me deu o que eu tenho hoje e o que eu sou hoje foi a UFG que me proporcionou. Tanto que eu tenho de material, né? Foi por trabalhar aqui, tá certo? Tudo bem. Ela não me deu, porque eu vendi minha força de trabalho. Porque ninguém dá nada para ninguém, né? Hoje nem injeção na testa é de graça mais, né? Vai fazer um botox para você ver quanto é que custa. Então, assim, eu vendi minha força de trabalho, né? E ela me pagou. Mas o que eu tenho foi em função desse pagamento e dessa troca que a gente fez, que a vida é de mão dupla, né? Agora, do ponto de vista do conhecimento, caramba, foi a UFG. Entendeu? Tudo foi a UFG que me deu, né? E a circulação, na verdade não foi a UFG, né? Porque a UFG é né? Foram a comunidade que me deu, né? É com cada professor que eu conversava, era com cada técnico que eu conversava, com cada estudante, né? Cada curso que você faz, cada livro que você lê, enfim, né? É isso que te constrói. Então, na verdade, eu sou produto desse meio agora, sim. Entendeu? Eu sou produto desse meio. E eu acho que, de certa forma, eu também influenciei esse meio. Pelo menos o meio dos técnicos, eu acho que eu consegui influenciar um pouco, né? Então, é isso. A vida é de mão dupla. Não é? Vamos dar o remédio para a mãezinha, então? Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela aula de UFG. Ainda mais de me ouvir falando tanta bobagem, igual eu falo. Né? Fatinha, a pergunta que eu faço sempre no final, a gente já corta, mas é só a declaração, se tu autoriza que essa entrevista faça parte da nossa série, UFG Memória Relatos, claro. Vai para o YouTube oficial da UFG. Mas se eu não concordasse, eu não estava falando aqui 2 horas com você, né, cara? Muito obrigado. De nada, eu que agradeço.